Boa noite. Esperando o pessoal entrar. Boa noite, Carol. Vamos começar mais uma live com mais informação. Esperando o pessoal entrar. As meninas, né? Minhas convidadas dessa noite. Pra gente falar um pouquinho de detox. Eu quis escolher um filtro aqui, mas acho que não ficou muito legal isso não. Essas estrelinhas aparecendo. Tipo, acabei de descobrir, amiga, como coloca um filtro. Enfim, pessoa que não é muito boa, não achei. Não é muito boa para filtro, não, mas a gente vai aprendendo, né? Então, boa noite, pessoal que tá entrando. A Andresa já entrou, esperar a Michelle entrar. Nosso tema hoje é detox, né? Então, eu vou tentar te convidar, Andresa. Vamos ver se vai dar certo. Você já me mandou um pedido. Vamos ver se vai dar. Deu certo? Aí, Oi, amiga. amiga. Boa noite. O filtro aqui, gente, porque sem filtro não dá, não. Eu aprendi agora, né? Viu? Olha aí, ó. O filtro faz a maquiagem, faz tudo. Tá. Mas eu já tinha até feito uma maquiagem. Vou convidar a Mia aqui. Ela já me mandou. Você tá linda, pleníssima. Eu tinha feito uma maquiagem, mas assim, o filtro faz ela ficar melhor do Gente, que ele é um espetáculo. Oi, amigas. Boa noite. Boa boa noite. noite. Todo Pronto mundo para mais arrumando. uma bombardeada de informação científica, meu povo, porque nosso objetivo aqui é ir no alvo, falar de ciência, né? E Isso. falar de informação importante, porque, querendo ou não, falar de detox é muito importante. Então, vamos aproveitar para convidar aquela pessoa que ama um suco verde e que acha que está fazendo detox, sabe? Essa flechinha aí. Então, vamos fazer o convite para o pessoal participar da nossa live para receber mais informação que detox não é só o suco verde. Detox é muito mais do que um suco verde. Vamos mandar para várias pessoas. Exatamente. O Deixa o maior seu número de dedinho. pessoas possível Manda para 1000 pessoas. para fazer parte com a gente. Tô mandando aqui. Também tô. Eu também. Já mandei para bastante gente aqui para entrar na nossa live. Então, gente, mandaram, meninas? Sim, Tô acabando. pode ir, pode falando que eu vou mandando aqui. Bom, gente, assim, algumas pessoas já participaram com a gente domingo, né? Então é uma continuidade e fica até parecendo que a gente está repetindo, replicando a informação. Mas o corpo, ele se harmoniza, então é difícil falar de desparasitar sem falar de detoxificar, sem falar de metais pesados. E a gente trouxe essa abordagem em 3 lives, mas eles vão se entrelaçando e se cruzando, as informações vão se cruzando. E Uhum. dessa vez o tema é detoxificação. Então, assim, muita gente acredita que o suco verde, que fazer uma dieta líquida é detoxificar, e hoje a gente quer trazer mais do que isso para você. Entender o que é detoxificar, que eu acredito que faz sentido para todo mundo quando eu ligo a ideia de detoxificar com eliminar. Vou tirar alguma coisa que me faz mal, estou jogando fora aquilo que eu não quero. Isso é a ideia de detoxificar. E a gente agrega isso muito mais quando a gente fala de substâncias que o corpo não reconhece, que são os xenobióticos.
como que a gente produz ou adquire essas substâncias? Por que que eu preciso eliminá-las? Como que elas entram no corpo? Então, assim, essas substâncias que o meu corpo não reconhece como nutriente, que acaba me fazendo mal ao longo de uma vida, ao longo de um processo, eu creio que. Gente, tá para travado para mim os comentários. Vocês deram tchauzinho aí, mas eu não consigo ver nada. É porque a gente está vendo o pessoal chegar. Chegou a Rose, chegou. Aí nós estamos cumprimentando o povo enquanto você está falando. Pode falar. Então, essas substâncias aí, e é bom vocês ficarem atentas, porque como travou aqui para mim, os comentários não estão subindo, e eu não vou conseguir ver perguntas, enfim, que foi Tá. surgindo. Então, gente, xenobiótico, o meu corpo não reconhece. É uma substância muito ruim, que agregaria talvez uma doença. E eu preciso eliminá-la. É saudável que o meu corpo faça isso sozinho. E para isso eu preciso dar aporte para que ele consiga fazer essa remoção. O xenobiótico ele pode vir tanto do meio externo, então eu respiro externamente, entra pela respiração, pode vir pela comida, aditivos químicos que eu vou consumindo, pode vir pela pele, creme, qualquer maquiagem que a gente usa, toxina entrando para o corpo. E ninguém vive numa bolha. Nós não estamos. Nós estamos todos sujeitos, ninguém está livre disso. Seja eu nutricionista, ou seja você que não fala nada de comida e de nutrição e também não te interessa muito esse assunto, porque você é magrinho e tudo bem, se estética tá boa. Mas não vivemos numa bolha e tudo vai entrando. Essa captação do meio externo influencia diretamente no nosso sistema. Mas não é só de fora, não, de dentro. Porque tudo aquilo que eu metabolizo, e aí a gente sabe que, por exemplo, se é para jogar fora, o líquido vai por meio do xixi. Se é o sólido que eu não aproveitei, vai por meio das fezes. Então, tudo que eu não aproveito, eu desprezo. Então, o corpo produz e metaboliza, e se ele não aproveita, ele despreza. Mas quando fica resíduo, e quando tá parado? Sabe aquele paciente que tem gota? Muitas vezes é parado, que parou, que não metabolizou e vai gerando essa resposta inflamatória. É aonde que eu quero chegar. As substâncias paradas, elas geram inflamação. E é aqui que mora o perigo. E é por isso que a gente desintoxica. A gente desintoxica para desinflamar. Eu gero uma alteração metabólica e gero todo um contexto de inflamação. Quando a gente traduz esse contexto, quando a gente detecta esse contexto, a gente detecta esse contexto na inflamação e na alteração de alguns hormônios. Então, a tireoide sinaliza que existe uma produção de hormônio aquém do que deveria acontecer ou além do que deveria acontecer. A leptina, que controla um pouco junto com a grelina essa resposta de fome e saciedade, pode tanto trazer esse descontrole. A produção de insulina, ela pode ser afetada e no pior dos fatores, essa toxina pode afetar o DNA. E a gente vê o aparecimento de doenças. Então, assim, são toxinas. Falar de detox é falar de eliminar toxinas que trazem todo esse mal para o organismo. E, de modo geral, essas toxinas elas ficam alojadas aqui no corpo. De alguma forma ela entrou, seja ao longo de uma vida, e ela parou. E no que ela parou, ela vai sinalizando o tempo todo. E a gente só percebe a doença quando isso já acontece há muito tempo. Porque o mal, ele vem como, vamos dizer assim, com um sapatinho de algodão. Conta gotas, né, Gi? Aos pouquinhos você Conta gotas. nem percebe que aquilo começou a acontecer e de repente já virou algo que precisa de ser medicado. É aí que a gente pensa que não,
afetou a saúde. Mas tudo começa com o que a gente consome, tudo começa com o que entra. E esses xenobióticos guardadinhos, eles ficam guardados lá na gordura, lá no tecido adiposo. Só que a gente não tem só gordura aqui na barriga ou espalhada pelo culote, a gente tem no sistema nervoso, vainas de mielina, neurônio, é gordura. Então, por isso que às vezes a gente correlaciona essas alterações até mesmo com a questão cognitiva. E o principal órgão que a gente trabalha nesse contexto todo é o fígado. Então, tudo que a gente pensa no fígado como um órgão vital para conseguir remover algo que agride meu corpo. Quando a gente começa emagrecimento, não começa emagrecimento queimando gordura ali na barriga. Aquela gordura, ela quebra, forma, são as 3 moléculas de glicerol se desprendem, o acilglicerol cai na corrente sanguínea e ele é metabolizado junto com a toxina lá no fígado. Então, o fígado tem que estar pleno. E é por isso que a gente faz detox. Sempre pensando no fígado, sempre dando aporte para o fígado. E ele contempla essa eliminação por meio de algumas fases. Então, a gente tem fase 1, que transforma. A fase 1, gente, sabe a ideia de água e óleo? Não se mistura. Ô, Gi, pera só um pouquinho. O Bruno, fica aí que ela vai responder sua pergunta daqui a pouquinho, tá? Deixa ela só concluir o raciocínio que eu vou falar para ela a pergunta. A fase 1 é a água e óleo. Se eu falei que a toxina fica na gordura, logo ela tem uma característica de óleo. Se a gente elimina no xixi, ela tem que virar água. Água e óleo. Então, eu preciso transformar para conseguir eliminar. Então, no processo de detoxificação, eu tenho fases. Fase 1, que consegue fazer essa transformação. E aí tem nutrientes muito importantes nessa fase. Ferro, entra complexo B, eu até fiz uma listinha aqui. Colina, B1, B2, por isso que a gente envolve alimentos chaves nessa fase. Não é só o suco. Se o suco não tiver nada disso que eu falei, não fez nada. Tem que ter alimento alvo para fase 1. Fiz transformação. A molécula agora virou água. Ela não vai sozinha. Ela precisa de um transportador ou um amiguinho que dá a mão para acompanhar essa eliminação, que é a fase que a gente chama de conjugação. Eu preciso de ligar a toxina com algum micronutriente, sejam aminoácidos, então a gente envolve alguns aminoácidos, vitaminas do complexo B, até mesmo fontes do carboidrato também entram como favorecendo essa conjugação, e dessa forma eu consigo ligar na molécula e aí eu formo tipo o ônibus que vai transportar. Entra um tanto de passageiro, vambora, fazer a eliminação. E aí vem a fase 3, eliminação, que envolve outros nutrientes, porque a gente fala de um general. Na nossa célula tem um general que controla entrada e saída, que é a P-glicoproteína. Então, ele está ali na portinha, vendo quem entra e quem sai e permitindo que essa toxina seja eliminada. Aí, gente, entra o gengibre, entra o limão, entra o própolis, que a gente pensa em ministrar para o paciente. Por que eu estou com limão em jejum? Olha aqui entrando a ideia da P-glicoproteína. A cúrcuma entra aqui, chá verde entra aqui. Então, alguns fitoterápicos colaboram para esse processo de eliminação. E aí não é só um suco verde. São estratégias acompanhando determinadas fases para fazer tudo acontecer. Ah, Nutri, acontece tudo separadinho? Não.
Não acontece tudo separado, acontece tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Na hora que eu tô fazendo fase 1, eu faço fase 2, eu faço fase 3, o corpo faz tudo ao mesmo tempo, porque o nosso corpo é melhor do que o computador. Ele, ó, rapidinho pensou e captou e executou. E executa quando a gente permite, através de nutrientes, essa execução. Por isso que a nutrição entra aqui com essa importância de alinhar que não é só a dieta líquida, ou não é só o suco verde pela manhã. Vem muito mais do que isso. Então, por exemplo, a colina, a gente tem na gema do ovo. Aí se eu ficar pensando que é só um suco verde, eu não coloquei ovo naquele momento estratégico da fase 1, e daí? Não rolou. Ficou. E é importante, a Nayara está falando aqui que a Gia é cabulosa, sabe demais. Eu e a Michelle concordamos. Com certeza. E é importante a gente, porque entrou várias nutris aqui, né? Mas tem pacientes aqui também, tem pessoas que não têm esse conhecimento tão apurado que nem você tem, né? Mas é importante a gente frisar aqui com relação à dieta líquida, né? Porque às vezes a pessoa se auto-engana ou ela escuta uma propaganda enganosa achando que o detox é líquido e que a dieta líquida vai fornecer esses substratos aí nutricionais que a gente precisa para estimular a fase A e a fase B do detox, ou a fase 1 e a fase 2, né? Se a pessoa ficar só na dieta líquida, ela não vai não vai ter matéria-prima para passar pelas duas fases do detox que o organismo precisa, né? Porque os nutrientes são muito poucos, muito pobres. Então, quando a gente fala de detox, não é só emagrecer. O emagrecimento é uma consequência desse protocolo, desse processo, né? O emagrecimento, ele vem como bônus, mas o objetivo final não é esse, né? O objetivo sempre é melhorar a resposta metabólica. Quando a gente pensa em trabalhar um processo de detoxificação com o paciente, a gente pensa num contexto histórico. Aquele paciente que já vem ou trabalha com algum tipo de contato com algum metal, seja, por exemplo, engenheiro que trabalha em obra, né? Engenheiro civil, por exemplo, que está ali o tempo inteiro. Quem trabalha, manicure, que está o tempo inteiro cheirando acetona. A frentista de posto de combustível, que está ali o tempo inteiro inalando. Mecânico. Exatamente. Então, assim, são pessoas que tendem a ter um contato maior com substâncias agressoras para o nosso corpo. Então, a gente vive numa era da modernidade que favorece em alguns pontos, mas em outros deixa a nossa saúde muito a desejar. E aí, assim, eu fiz até uma relação. Então, se você tem uma caneta aí, toma nota, porque esses alimentos devem fazer parte do seu dia. Então, assim, aminoácidos essenciais. Então, se eu comer um ovo, eu já contei. O ovo é um dos alimentos mais perfeitos que tem. A gente tem tudo ali. Depois do leite materno, é o ovo. Então, a gente come... E aí, por exemplo, na dieta líquida, isso não vai, né? Não vai nenhum desses, a não ser que bata no liquidificador, mas já pensou que horror? Não. E sem contar o risco sem contar o risco de salmonelose. Exatamente. Então, assim, não dá. E aí, cada fala que a Gi fala aí, eu quero que você reforce e que você entenda isso, e desmistifique que detox é dieta líquida. A gente precisa desmistificar isso. Exatamente. Então, assim, toma nota, até para sua listinha de compras, para fazer parte e ter esses nutrientes. Então, eu ranqueei o ovo,
Algumas vitaminas do complexo B são importantes. Quando a gente fala complexo B, é para andar tudo: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12. É complexo, estão alinhadas, tem que andar juntas. A Mas Rô perguntou se vale gemada. para quem gosta de gemada, já é ingestão do ovo. Só tem o risco do micro-organismo ali, porque ele é cru, né? Ele é cru. Assim, dependendo da manipulação, né, a gente sabe que poderia ser um risco menor, mas o ovo cru a gente não indica essa ingestão. Mas para quem gosta da gemada, pelo menos uma fonte de ovo já está entrando. Ô, Gui, desculpa te interromper, você pediu para ler a pergunta para você. O Bruno, mais cedo, perguntou, e aí eu acho que você pode deixar isso para o final, sabe? Para o final da live, essa explicação. Eu só quero te falar para ele não sair, para ele ficar aí para ouvir a sua resposta. Do nosso posicionamento enquanto nutricionista, do caso da mulher que morreu, que teve uma intoxicação hepática ou uma hepatite fulminante pelo excesso de ervas, né? De estímulos hepáticos. Aí você guarda essa pergunta para o final para você responder. Sim, pode deixar que eu vou abordar. Então, assim, de certa forma, o ovo, complexo B, onde nutre? Cor, vitaminas, minerais, então verduras, legumes, frutas. A gente encontra vitaminas do complexo B muito forte nesses nutrientes. Então, é bom sempre manter um aporte de vida no nosso dia. E eu costumo falar assim com os meus pacientes: é vida, cadê a cor? Eu quero vida nesse dia. Então, quanto mais colorido, melhor. Aí, dos específicos, a gente tem o própolis, que aí caberia o quê? 5 gotinhas de própolis. Eu posso fazer, por exemplo, um shot de um limãozinho espremido com 5 gotinhas de própolis, um pouquinho, uma pitadinha, que aí eu falo uma colherzinha de café mesmo, bem pouquinho de cúrcuma poderia entrar nesse shot, porque a cúrcuma também entra. A gente Uma pitadinha mesmo, né? Eu nem acho que é uma colher de café, um cabinho. Um cabinho, bem pouquinho. Eu falo não vira dragão. Não, não é para encher, não. É um cabinho. Gengibre também é bem picante. Para mim, gengibre dá para comer cru, sabe? Aquele negócio assim de ralar e comer cru. Porque meu paladar gosta, mas nem todo mundo gosta. O gengibre, ele também favoreceria muito. Aí pimenta preta, pimenta vermelha, também poderia entrar, porque ela aumenta a biodisponibilidade, principalmente a pimenta preta, da cúrcuma, melhora a absorção da cúrcuma. Brássicas, aí poderia entrar brócolis. O brócolis favorece demais processos de desintoxicação. Alguém falou que a cúrcuma é muito ruim. Depende, assim, óbvio que paladar é muito individual, mas o que eu quero contar para vocês, em 7 dias a gente modela um paladar. É o suficiente para diminuir a vontade de doce e introduzir novos alimentos. A aceitação geralmente demora 7 dias, mas eu consigo moldar um paladar em 7 dias. Eu tenho certeza que não é pior do que a clorela e a espirulina. Gente do céu, o que é isso? É verdade. A clorela, meu Deus do céu. Isso mesmo, Flávia. Ela falou que é ruim, mas ela toma. Eu quero contar só um caso aqui de ser ruim, Gi. Eu não sei se eu contei na live da Michelle, acho que não contei não. Eu ganhei de uma paciente, eu tinha recém feito a minha pós de fitoterapia e eu ganhei uma bandejinha de açafrão orgânico. Aí eu fiquei apaixonada com aquilo, achei lindo, né? E aí cheguei em casa super empolgada para poder cozinhar o açafrão. Aí eu peguei uma raiz e fiz o almoço com ela. E aí eu fiz um inhame ensopado, fiz arroz, feijão, filé de frango e salada. Só que eu dividi uma raiz para todo esse almoço. Então o meu arroz ficou igual ao salmão, o inhame ficou igual ao salmão, o feijão ficou igual ao salmão e o frango virou um verdadeiro salmão.
A Sara foi comer, aí na hora que ela sentou na mesa, e o Isaac sempre repetiu tudo que ela fazia. Ela sentou na mesa e falou assim, mãe, por que essa comida tá toda alaranjada? Na hora que ela falou alaranjada, eu tampei a boca dela, né? Pra ele não escutar, mas tarde demais, ele ouviu. Aí eu falei assim, isso é um negocinho que eu coloquei, é ótimo pra saúde. Deu uma bronca de mãe, né? Falei, come, todo mundo tem que comer. Gente, mas não deu pra comer. Não deu, porque eu coloquei uma raiz inteira numa preparação, ficou muito forte, muito forte. Então, assim, a dosagem é o que a Gi falou mesmo, é uma pitadinha. E se você for usar o açafrão raiz mesmo, é uma raladinha que você vai colocar sobre o alimento, ou você vai refogar, mas é bem pouquinho, porque isso garante pequenos estímulos imunomoduladores, que é o que a Gi falou, né? Para trabalhar o metabolismo. Porque uma raiz inteira não dá. É a mesma coisa que a gente fazer um suco verde e colocar uma raiz no suco. Ninguém vai beber. Você tem que colocar lasquinhas, né? Exatamente. Não, e o Fiz. Pode falar, amiga. E o fato da gente também colocar o shot em jejum para o paciente, isso melhora bastante o paladar para doce. Então, se é aquela pessoa que tem, às vezes, uma compulsão alimentar, ou que gosta de comer um docinho ali depois do almoço, em algum momento determinado do dia, é fantástico para treinar o paladar para o amargo, para ter esse paladar mais para as coisas amargas. E abrindo até parênteses para isso, para quem, de um modo geral, tem essa vontade de doce, seja depois do almoço ou seja à tarde, introduzir alimentos amargos, jurubeba, jiló, alimentos amargos no seu dia vão favorecer a redução da vontade do doce. Então, é uma estratégia boa para reduzir essa compulsão por doce que a gente usa. Sim, 3 perguntas. Uma, o ideal é tomar em jejum? 2, ela estimula a tireoide? E 3, dizem que é bom para cólica. É verdade ou mentira? Vamos lá, calma. Primeira pergunta. Em jejum, o nosso corpo está limpo residualmente para absorver e para utilizar aquilo, metabolizar, é muito melhor. Então, o shot, ao acordar em jejum, ele é bem mais utilizável, ele vai ser bem melhor absorvido do que se eu jogar ele por cima de um café. Então, aí ele já se mistura com outros alimentos que vêm de um processo de digestão. A gente não vai ter a mesma, vai absorver, claro, vai utilizar possivelmente também, mas na velocidade que eu gostaria, estar com o corpo mais limpo, com menos resíduo de digestão é melhor. Com certeza. Eu já não captei a segunda pergunta. Então, peraí que já chegou mais 2. Então, peraí. Você falou do jejum, né? Dizem que é bom para cólica, é fato ou é fake? Bruno, espera aí que ela vai te responder também. E a outra, se ele estimula a tireoide. Então, assim, vamos por etapa. Estímulo da tireoide. Na verdade, a tireoide é um órgão metabólico. É ela que produz nossa energia vital, porque o T3 está diretamente responsável por essa produção energética pela redução de fadiga. Quando a gente fala de um órgão metabólico, eu não posso pensar que eu tomei um shot e ele vai vir parar aqui na resposta da minha tireoide. Eu posso ter a percepção de que eu vou comprometer ou ativar todos os sistemas, e a tireoide também entra junto. Então, assim, detoxificar melhora muito o funcionamento da tireoide. Como o shot entra num processo que eu poderia usar para favorecer essa estratégia de detoxificação, a tireoide também seria muito favorecida num contexto geral. Não é que vai ser direto para a tireoide, mas ela também recebe essa sinalização e o meu metabolismo melhora de um modo geral. Agora, para cólica, e eu ia até incluir quem tem que fazer detox, quem tem TPM severa e cólica tem que fazer detox, porque eu tenho toda uma produção hormonal que o fígado também participa.
Hormônio e fígado tá ligado, porque produção de hormônio, ele está diretamente relacionado a colesterol, eu preciso da molécula para produzir hormônios sexuais, e esse descontrole hormonal, ele está ligado com um descompasso do meu funcionamento hepático. Logo, eu precisaria, sim, de, se a TPM é severa, misturada com cólica, mau humor, irritabilidade, compulsão por doce, fico mais chorosa ou agressiva, toda alteração relacionada nesse período da mulher, claro que vem num contexto de melhorar a alimentação em todo mês. Frutas, verduras, legumes, tem que ser o mês inteiro, não pode ser só na semana da TPM. Ah, eu tô de TPM, essa semana eu preciso comer certinho. Não é isso. Então, assim, favorece fazer detox, melhora muito, porque favorece a resposta hepática. Então, para quem sente muita cólica, realmente faz sentido. Hoje, e o Bruno perguntou aqui. Quer completar, pode, não, é porque eu estou mais relacionada tem... nessa parte da saúde da mulher. E assim, quando a gente vai entrar nesse processo da menstruação, nessa parte do nosso ciclo hormonal, a gente tem um aumento de prostaglandina, que é uma cascata inflamatória que gera no nosso corpo. Então, ou seja, perto de menstruar, eu posso ter dores nas mamas, eu posso ter dores nas pernas, dores nas costas, enxaqueca. E isso é gerado por quê? Por um aumento de um processo inflamatório que naturalmente, perto de menstruar, eu gero esse aumento da prostaglandina. E a cúrcuma, né, ou açafrão, né, o nome popular, ele é o alimento mais anti-inflamatório que existe. Não tem outro alimento mais anti-inflamatório do que ele. Então, usar ele perto ali da menstruação, ele pode ser sim um alvo muito importante para a gente reduzir essa resposta inflamatória do nosso corpo e aí evitar esses sintomas aí da cólica, por exemplo. Gera um estímulo muito grande ali no útero. Então, às vezes, sentir cólica no dia que a menstruação desce pode ser mais normal, né? Não é tão comum assim sentir dor. Então, qualquer dor que o nosso corpo venha sentir é um estado inflamatório. Então, ficar utilizando o açafrão ali por um período, né, até a gente tentar normalizar, introduzir alimentos melhores na nossa alimentação, a gente consegue ter essa resposta boa ali para o nosso corpo. Ótimo, ótimo complemento, perfeito. E até porque a gente vai fazer também um detox de estrogênio, né? Quando a gente faz o detox, né? Então a gente amplia a questão do detox não só hepática, mas a questão hormonal também, né? Porque tanto o estrogênio quanto a progesterona são os principais hormônios sexuais produzidos pelas mulheres. E a concentração dos dois, ela tem um declínio conforme a mulher envelhece. Então, por exemplo, dos 35 aos 50 anos, há uma redução de 75% na produção de progesterona. E aí, durante essa mesma faixa etária, o estrogênio ele cai 35%. E aí começa a dominância estrogênica. Então, assim, quando a gente fala de detox, o buraco é tão mais embaixo, né? Tipo assim, é tão mais profundo. A gente pensa em uma coisa e quando você vê, você está estimulando todo o organismo, né? Porque a dominância estrogênica é muito comum na perimenopausa. E o estrogênio, ele promove a divisão celular e o crescimento, e aí a gente fala direto pra gente, mulher mesmo, né? E o acúmulo de gordura, enquanto a progesterona estimula a queima de gordura e diminui a divisão celular. Então, esse acúmulo de estrogênio, predominância estrogênica, ela aumenta a retenção de sal e água. E a progesterona atua como um diurético. Então, no detox, inclusive no detox estrogênico, é como se a gente limpasse os receptores hormonais. Isso pode auxiliar no tratamento da perimenopausa, na menopausa, no tratamento das cólicas. É ou não é, gente? Não é, e assim, só assim, hoje em dia as crianças observem,
estão ficando com flancos, esse colotinho aqui na lateral. Por quê? Excesso de industrializado, excesso de frutose, né? A frutose está contida ali nos alimentos industrializados. Além desse excesso, as crianças estão se alimentando muito mal. Às vezes os pais, por trabalharem demais, poupam, né, esse tempo ali para poder cozinhar, para dispor mais de uma alimentação mais saudável, e entrega muito o quê? Industrializado, coisas para desembalar ao invés de descascar. E com isso as crianças estão com a glicose alta, com a insulina mais alta, com essa gordurinha acumulada aqui. Então, isso tudo é essa predominância estrogênica que a Andressa está falando, que está cada vez mais comum. E tendo cada vez mais comum, hoje em dia, crianças hipertensas, crianças diabéticas por um estilo de vida errado. Exatamente. Gi, e alguém perguntou aqui na hora que você estava falando, a Rose falou assim, não dei conta dos hormônios, eu tomo a maca Red da Colorandina, que é ótima também, né? Sensacional. Você falou do amargo para diminuir a vontade de doce, e aí a pessoa perguntou, acho que foi o Bruno, ele perguntou assim, se o amargo diminui a glicose. O raciocínio não é esse, a Gi vai explicar. Mas aí ele queria saber isso, se o amargo diminui a glicose, porque você falou que diminui a vontade. Uma resposta pro Bruno já. Eu acho que são dois Brunos diferentes, viu? Então vamos lá, primeiro que eu já tô devendo e a gente volta nesse amargo. Eu acho que, claro que é um posicionamento igual da nutrição, né? Todo fitoterápico, quando a gente pensa em plantas, quando a gente faz uma intervenção fitoterápica com o paciente num atendimento, no consultório, a gente preconiza muito o rodízio dessas plantas, né? Não dá para tirar a ideia de que planta não é medicamento, planta é um medicamento. E no caso desse acontecido, por mais a gente não sabe por quanto tempo se usou. O ideal é rodiziar 3 meses, eu troco, eu faço um outro estímulo, eu sinalizo diferente. O corpo, ele cria respostas adaptativas. E tem plantas, sabe quando a gente pega a bula do remédio, a gente lê o efeito colateral daquilo? Então, se a gente pensasse em ler o efeito colateral de fitoterápicos, as plantas também têm, isso a longo prazo. A gente não sabe por quanto tempo ela usou e qual a mistura que tinha naquele pote. Mas o fato é, algumas plantas, quando combinadas, no caso chama-se 50 ervas, né? Então acredito que deve ter pelo menos mais de 10 ali naquele pote, deveria ter, para dar um nome de 50 ervas, que chamava o pote. Algumas plantas, quando combinadas, elas ainda geram sinergismos, elas potencializam aquela resposta. Então, quanto mais, eu costumo até brincar não, eu costumo até falar com o Nutri, assim, gente, não vamos fazer prescrição gigante, não, escolhe 3 plantas, vamos trabalhar 3, vê a resposta, o paciente voltou, muda, a gente tem uma vasta possibilidade de atuação, então, mudar sinalização é bom, é sempre bom, o corpo responde diferente. Então, nesse caso, é difícil afirmar o que tinha, o que potencializou, mas o fígado dela não deu conta, ele entrou em falência exatamente pela sobrecarga daquela quantidade de ervas para o corpo. Então, assim, é muito individual como cada um responde, é por isso que a gente trabalha o paciente como um ser único. Ele é individual e a resposta dele para a gente é a importante naquele momento. Gente, na fitoterapia a gente não, assim, eles falam que não é bom a gente misturar acima de 5 ervas, acima de 5 plantas medicinais já não é indicado, justamente porque cada uma age diferente no nosso corpo. A Eila falou assim que eu faço isso com ela, porque ela é minha paciente. E tem uma outra pessoa aqui, deixa eu tentar ver. A Adriana falou que ela faz uso de um manipulado que contém Coleus foscoli. Vocês conhecem, meninas? De nome assim, não.
Eu eu também já não. ouvi falar, não sei o mecanismo de ação do Coleus, não, mas eu conheço. Ah, o Bruno ouviu, ficou aí, valeu, viu, Bruno? Você ter esperado a resposta. Ele tá te agradecendo, Gi, pela explicação. E aí, a outra pergunta era sobre o amargo. Sobre o amargo. Na Aham, ver- parece que. Eu não sei se é o mesmo Bruno. Se o amargo reduz como é a pergunta A perdi. glicose, se ele diminui se o amargo, o sabor amargo diminui a glicose. Vamos lá, Bruno. Na verdade, assim, eu posso falar que sim e não. Por quê? E vou tentar me explicar. Reduzir a glicose sanguínea de um modo geral, não. O que a gente vai melhorar é papila. O sabor amargo, ele vai trabalhando esse realçar do gosto doce. Então, quando você ministra muito amargo na sua alimentação, na hora que o doce vem na papila, parece muito mais doce do que deveria ser, porque eu Uhum. modulei. Mas quando eu falo que sim, é porque algumas plantas muito amargas, na fitoterapia a gente tem isso, elas têm uma sinalização de inibir a alfa-amilase, que é a enzima responsável por captar carboidrato no intestino. Então, algumas específicas têm essa função. E quando eu reduzo a captação do carboidrato a nível intestinal, eu acabo impactando na redução da glicose sanguínea circulante. Então, depende de qual planta eu estou utilizando. Mas, de um modo geral, na comida, se é só para comer aquele amargo, que é diferente do preparar o chá amargo, então, no que eu preparo de um chazinho amargo, dependendo da composição e da finalidade do chá, eu também posso favorecer a redução da absorção do carboidrato e logo diminuir a glicose circulante. Hoje é importante falar também o tempo de uso dos chás, né? Porque muitas vezes, gente, a Gi acabou de explicar para o Bruno aqui, planta tem contraindicação. E do mesmo jeito que ela tem benefícios, ela tem efeitos colaterais. Então a gente não pode usar a mesma planta por tempo indeterminado. Por exemplo, o chá verde, que é uma planta muito conhecida, ele tem contraindicação. Hipertenso não deve utilizar, quem tem gastrite não deve utilizar, quem tem disfunção tireoidiana não deve utilizar, porque ele interfere no mesmo sítio de absorção que o iodo. Ou seja, ele vai prejudicar a absorção de um nutriente que é essencial para a saúde da tireoide. E aí, se a pessoa for hipotiroideica ou tiver qualquer disfunção tireoidiana, ela também não deve usar, né? Nada à base de camélia sinensis. Então, planta, você não pode ficar usando a longo prazo, você tem que fazer rodízio sempre, principalmente nas formas de chá, né, Gi? Exatamente. Porque o chá e a planta, se eu ministrar no extrato seco, se eu ministrar no chá, não perde a função, não. Eu posso suavizar no chá e potencializar no extrato seco a ação, mas a função é a mesma. E em longo prazo, o resultado de intoxicação é igual. Exatamente, você pode se intoxicar. Quem tem esofagite erosiva não deve usar o chá verde, tá? Porque ele é estimulante, então ele vai piorar a sua esofagite. E uma pessoa perguntou aqui de quanto em quanto tempo ela tem que trocar os chás. Olha, eu sugiro a cada 3 meses estourando assim, trocar, Não. no máximo. Uhum. Mas assim, eu costumo até sugerir para o meu paciente, quando eu dou duas opções, usa um dia usa um dia o outro, para um Uhum. dia. Depois você vem de novo com um dia o outro, para um dia. E vou ciclando, porque assim dá para prolongar um período maior. Maior, e é ideal fazer rodízio, viu, gente? Ideal fazer rodízio. Então, assim, é muito mais vantagem. A pessoa perguntou aqui que ela toma há um longo tempo um chá de 3 plantas. É muito mais vantagem você tomar uma planta por mês e rodiziar em 3 meses essas 3 plantas
do que se juntar as 3 plantas por uso prolongado. Porque o risco de intoxicação pelo excesso de estímulo que você está dando através daquele fitoquímico presente nessa planta é muito grande. Exatamente. E assim, a gente já está meio que arrastando para o final, queria só, né, trazer uma ideia de quem faz, quem pode fazer detox, quem não pode. Então vamos para o grupo de quem não pode, que de certa forma é o grupo a minoria, porque a maioria pode e deve. Então, crianças, de um modo geral, a gente não envolve o detox, não utiliza. Gestante e lactante. Então, quem está amamentando, o risco de passar por leite é muito grande. A gente coloca uma toxina transitando na corrente sanguínea. E para quem está gestante, né, a gente é um grupo que não se testa absolutamente nada. Quem faz uso de medicamento ou está naquele momento fazendo, por exemplo, o uso de um antibiótico de 8 em 8 horas, essa fase a gente não julga ser necessário ou que deveria fazer um processo de detoxificação. Por quê? O detox ativa algumas enzimas que aceleram a eliminação das toxinas, ok? E o medicamento é uma toxina, é uma droga. Eu vou acelerar. Então, se o seu remédio era de 8 em 8 horas e você está fazendo detox, logo ele não vai ter a ação, esse efeito 8 horas. Eu vou acelerar a metabolização dele, logo a ação dele passa a ser até 6 horas, por exemplo. Dando só um exemplo. Então, eu encurto o tempo de ação porque eu metabolizei e eliminei, excretei. Então, se a fase é estou em protocolo medicamentoso, a gente não sugere essa aplicação do processo de detoxificação. Agora, para quê? Nossa, a lista é gigante, mas vamos lá. Os cafezeiros de plantão. Por favor, vocês precisam de detox. Porque quando a gente consome um café, eu ativo fase 1. O café, ele ativa citocromo P450 da fase 1 e logo eu já estimulo o processo de detoxificação. Qual que é o problema, Nutri, eu ativar a fase 1? Tá tudo bem. O problema é que quando a toxina ela é biotransformada, lembra da água e óleo? Quando eu transformei ela com afinidade para água, ela fica reativa, muito mais reativa para a promoção de doenças. Se eu não der aporte para a fase 2 acontecer rapidamente, eu deixo toxina circulante com atividade potencial de lesar DNA. E toda vez que vem o café, ele faz isso. Ele estimula a fase 1, estimula a fase 1 o tempo todo em estímulo de fase 1. Se eu não der aporte para a fase 2, a toxina está ali circulando. Então, os cafezeiros, TPM que a gente citou, quem faz ingestão de álcool, por exemplo, com frequência, vamos lá que eu quero abrir um leque aqui para comentar. Álcool. Dia de festa, bebi além do normal. Voltei para casa, ressaca no dia seguinte. Aí as pessoas geralmente vão para um paracetamol da vida. Na verdade, eu quero te contar como fazer detox de um dia para sarar essa ressaca. Por quê? Se o meu problema é pontual, é naquele dia, o paracetamol não deveria ser ingerido em hipótese alguma. Eu vou te explicar por quê. O álcool, ele usa para metabolização dele a glutationa. Então, se no dia anterior eu estou bebendo, eu estou usando glutationa, que lembra do ônibus que vai carrear para eliminar? É como se fosse esse possível eliminador, o ônibus que vai mandar a toxina embora. Estou usando tudo que eu tenho de estoque. No dia seguinte, o paracetamol, ele é metabolizado a partir da glutationa, mas eu já usei um dia antes. Eu não tenho reserva. Logo, eu intoxico com paracetamol. Qual que é a estratégia, então, Nutri? A estratégia seria os chazinhos, então, chás amargos seriam uma estratégia para melhorar o aporte do fígado. Então, a gente fala muito do boldo ele é uma estratégia boa. Mas, fora isso, hidratação, comida crua, verduras, frutas, entupir nos crus. Essa é a melhor estratégia para o dia seguinte
pós-bebida, em Tupi-nos Cruz. Ime? Ah, Então, deu uma, deu um delay é, aqui para mim também. deu, aham. Ah, pegando um link da live da Michelle, os alérgicos que têm intolerância, as pessoas que são muito alérgicas deveriam fazer. Aqueles que têm intolerância a alimentos gordurosos, esse que passa mal, comi uma carne mais gordurosa, um alimento mais gorduroso e tô quase morrendo porque eu comi um pastel, um alimento gorduroso, é resposta de sobrecarga hepática. Deveria fazer detoxificação para melhorar a resposta hepática. Enxaqueca. Resposta de detoxificação pode melhorar quadros de enxaqueca severa. Insônia. Essa relação com o sono. Gente, quando você acorda 3 horas da manhã, é a hora que o fígado está limpando tudo que você comeu no dia. Quem tem incidência de acordar 3 horas da manhã e não dormir mais, significa que o meu fígado não está dando conta da limpeza de tudo que eu joguei para ele no dia anterior. O que eu preciso detoxificar para o fígado melhorar a resposta metabólica e eu ter uma promoção de sono melhor? Então, para quem tem insônia, é o seu fígado que pode estar comprometido. Ganho de peso nem se fala, porque quando a gente trabalha inflamação, quando eu falo de receptor e resistência à insulina, eu tenho uma forma de captação da glicose, que é a fosforilação. A glicose entra pelo canalzinho e ela vai se ligando no telefone sem fio que eu falei que a célula comunica. Eu tenho uma fosforilação acontecendo em tirosina, que o GLUT4 migra para a membrana e capta a glicose. Mas, quando eu estou inflamado, essa sinalização acontece na via da serina. Logo, eu não tenho uma captação da glicose eficaz. Então, um perfil de ganho de peso, de resistência à insulina, quando eu faço detox, eu desinflamo e o receptor funciona. É como se o caminho ficasse limpinho para a glicose entrar. Então, eu vou limpando aquele caminho para que o meu metabolismo funcione. Então, assim, de certa forma, detox é uma estratégia que a nutrição usa, que favorece resposta metabólica e que pode favorecer o seu peso. E nós trouxemos um método 3D pensando exatamente em você, modular a resposta metabólica. E essa resposta acontece em 15 dias, com um método intensivo, que vai atuar tanto na resposta de detoxificação, quanto vai melhorar processo de modulação intestinal e processo de eliminação de vermes. Então, nós convidamos vocês, né, meninas, para participar do nosso método 3D. Isso, o método 3D é um protocolo que contempla isso tudo aí que a Gi falou. E aí eu queria te perguntar, viu por que trabalhar com dieta é exclusivo da nutricionista, né? Porque a nutricionista, ela estuda todas essas vias metabólicas, todos esses processos bioquímicos, o que o alimento faz desde a hora que ele entra no seu organismo, que ele se torna nutriente e que você vai absorver esses nutrientes e o organismo vai direcionar para cada função que o seu corpo tem. Então, gente, nutrição é com nutricionista. Nutrição é a nossa praia, né? E aí a gente está com um protocolo exclusivo, que é o protocolo do método 3D, que a gente trabalha a detoxificação, a desparasitação e o objetivo é desintoxicar, desinflamar e desparasitar. Na live de domingo, a Michelle falou sobre
o protocolo de desparasitação, os vermes e parasitas. Hoje a gente falou sobre detox e na quinta-feira a gente tem outra live que a gente vai falar sobre os poluentes ambientais, sobre todas essas toxinas que a gente está exposto todos os dias e os alimentos que favorecem a eliminação dessas toxinas. É o que a Gi começou falando, né? Não tem jeito de falar nada disso sem falar de detox. Porque detox é uma palavra-chave que está em ordem e que a gente necessita dele. A Michelle falou que o protocolo de desparasitação a gente precisa fazer a cada mudança de estação. E aí a gente pergunta, né? Qual foi a última vez que você fez um protocolo de desparasitação? E aí agora, depois dessa aula de detox, fica a pergunta: qual foi a vez que você fez detox de verdade, para valer? Não dieta líquida, não tomar suco verde. Você já fez detox? Responde aí pra gente, depois dessa aula da Gi, né? Você já fez detox de verdade mesmo? Ou você só tomou suco verde, ou você fez uma dieta líquida e achou que estava fazendo detox, né? Então a gente está trazendo essa oportunidade de você participar conosco desse protocolo. São 15 dias de protocolo, é pelo Hotmart. Seja bem-vinda, Nayara. A Meg respondeu aqui: nunca fiz detox. A Kátia também, um beijo, meu amor. A Kátia também respondeu: nunca fiz. Porque depois dessa aula, gente, que você escuta isso e fala: putz, eu achei que eu tinha feito detox, né? Eu tomei chá 3 dias, achei que era detox. Tomei suco verde 1 semana, achei que era detox. Não é detox, né? A gente precisa realmente de todo um suporte nutricional para poder facilitar o corpo a fazer essa biotransformação da fase 1 para a fase 2 que a gente ensinou pra gente aqui, né? Então a gente tá com essa proposta. O link de inscrição tá na bio aqui do nosso Instagram, no Instagram da Gi, da Michelle, no meu. Mas se você não localizar na nossa bio, pode chamar no direct. A gente também tem um canal no Telegram. O nosso canal no Telegram também contém essas informações. A Nayara falou assim: eu tenho minhas dúvidas se já fiz, risos, né? Mas é uma pergunta assim que não quer calar, né? Porque às vezes a gente acha que fez e não foi tão assertivo da forma que o nosso corpo precisa, da forma que o nosso corpo tem necessidade mesmo nutricional. Então a gente quer convidar vocês para participar conosco do nosso protocolo. É um protocolo exclusivo que nós juntamos a modulação intestinal, a desparasitação e o protocolo de detox. E, gente, tudo isso por 140, eu confundo 60, R$ 147, né? E esse é a última chamada que a gente está fazendo esse ano para pacientes, porque a gente quer reformular esse protocolo para vender para a Nutri, para a Nutri ensinar para os pacientes, para replicar nos pacientes dela. Então, se você é paciente, se você quer fazer, essa é a hora, porque depois que a gente reformular, ele vai aumentar de valor. Então, aproveite. Mesmo. Esse protocolo, primeira vez a gente fez em outubro do ano passado, várias pessoas participaram, e a resposta, o feedback, né, meninas, que a gente colheu foi muito grande. E eu nunca tinha feito, na verdade, de fato, um protocolo detox. A Gi também nunca tinha feito. E na época a Gi estava sofrendo muito com enxaqueca, com endometriose, né, Gi? A Gi estava bem inchada por causa de hormônio que ela precisou tomar por causa da endometriose. E assim, a perda de líquido, essa eliminação dessa retenção que a Gi teve foi incrível, a quantidade de quilos eliminados foi incrível. Pessoas que tinham compulsão alimentar, que assim, acabou com isso. A vontade que a gente tem quando a gente faz a dieta detox, de comer salada, de ficar num ambiente, né, de querer comer coisas mais saudáveis, é impressionante. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, corre que vai começar na sexta-feira. A inscrição vai até na quinta, até depois de amanhã. E aí você vai receber o cardápio detox de fase A, o cardápio detox de fase B, um cardápio de limpeza intestinal, receitas, orientações,
Todos os dias você vai receber uma orientação nossa, um vídeo nossa e um material de apoio. Tanto leigos, pacientes, quanto profissionais da saúde pode fazer, porque ele pode, quem é profissional da saúde, pode aplicar, pode pegar esse nosso material e replicar com os pacientes na consulta. Para quê? Para que mais pessoas possam ser atingidas e colher esses benefícios que a gente mesmo colheu. Então, e essa resposta para aumentar a imunidade, igual o outono está chegando, então se você é aquela pessoa que sempre está com sinusite, que está com rinite, nariz escorre o tempo todo, e que sempre fica gripado, então o momento é agora para você fazer esse protocolo para melhorar a sua imunidade. E pensando também em uma eliminação de peso também, porque o carnaval está chegando, tem algumas pessoas que vão viajar, se você deseja reduzir gordura, se você deseja reduzir percentual de gordura, retenção de líquido, é o momento agora de participar desse desafio, que esse ano até então vai ser a última vez que a gente vai fazer, né, meninas? Gi, tem uma pessoa que perguntou aqui se idosa de 79 anos pode participar. Bom, poder pode, né? A gente não conhece o perfil da idosa, obviamente. Mas, assim, tudo que a gente vai, todo protocolo que nós vamos utilizar, ele é um protocolo que é permissível para a faixa etária, excluindo gestante, lactante, criança, que é o público que a gente realmente não faria esse protocolo. E se não tiver em uso de um antibiótico ou algum medicamento nesse período, né, algum protocolo medicamentoso nesse período, não tem problema, não é nada que vai agredir pelo fato de ela ser idosa. Mas quando a gente fala de idosa, por exemplo, 79 anos, a gente vê muita idosa nessa idade ativa, né? Bem que você olha para ela e fala, não, mas não acredito que tem essa idade. E da mesma forma que a gente vê pessoas já acamadas nessa faixa etária. Então, assim, é difícil falar quando se usa o termo idoso, mas se tiver acamada, enfim, eu sugiro não fazer, né? Se for esse perfil de uma idosa mais doente, acamada, mais dependente, o perfil que a gente quer fazer, não sugere, mas se ela tiver em pleno vigor, vital, ainda ativa, está bem aceito e será muito bem-vindo para ela o protocolo de desintoxicação. A Nayara está perguntando quanto tempo cada fase. A modulação intestinal, 3 dias, né? Na verdade, a gente começa com o protocolo inicial da fase A de detox, com 7 dias. Aí, tudo depende muito da lua, porque a lua é responsável por essa eliminação de vermes. Então, a gente começa com a fase A de detox, modula a fase A, introduz a fase B na segunda semana, já iniciando com os primeiros 3 dias da segunda semana com a modulação intestinal, com a limpeza intestinal e com a aplicação da tintura que vai fazer o processo de desparasitação. E essa segunda semana, os outros 4 dias, a gente introduz a fase B para o fechamento do protocolo de desintoxicação. Então, em 15 dias, em 2 semanas, a gente aplica a fase A, aplica o protocolo de modulação intestinal, melhorando a microbiota e removendo em uso conjunto com a tintura, porque modula a microbiota e já elimina verme. E o Salamarco, como a Michelle até mostrou para a gente na live anterior de domingo, ele favorece essa remoção. Então, a gente usa um protocolo já para limpeza total. Então, são 3 cardápios diferentes. Um cardápio entrando na primeira fase, um para modulação intestinal e para fechamento do protocolo de detox da fase B, a gente finaliza com outro cardápio. Gente, o que eu quero compartilhar com vocês é que depois de um protocolo detox e da leveza que o seu corpo consegue expressar, você nunca mais quer comer o que comia. É uma modulação mental e uma modulação física, porque a sua mente muda. A sensação de prazer com o corpo é tão grande que a gente não quer mais comer aquilo que faz mal. Então, assim, é um convite
E não é um convite para um curso, é um convite para uma mudança de vida, para um estilo melhor, para uma busca saudável. É esse o convite que a gente quer deixar para você que está nos ouvindo e que ficou com a gente essa live toda, né? Exatamente. E a gente quer agradecer o seu tempo, o tempo de cada pessoa que entrou aqui, que ficou. Nayara falou que vai participar, já seja muito bem-vinda, Nayara. E ela falou que testemunhou a sua mudança, Gi, que ela viu o seu antes e depois. E nós queremos agradecer todo mundo que ficou com a gente até o final e já te convidar para a nossa última live dessa série, que vai ser na quinta-feira, às 20h30, falando sobre os poluentes ambientais, a importância do detox, né? E o prejuízo desses poluentes ambientais no nosso corpo. Então a gente aguarda vocês. Quero agradecer em especial a todas as pessoas que ficaram com a gente até agora. E dizer que a gente espera vocês também no nosso curso, mini curso e um desafio de detox, né? E eu vou fazer de novo. Mais um para o meu currículo, mais uma experiência para o meu currículo. Estou junto com a equipe vivendo a dor e fazendo de novo. Yes! Estaremos juntas. Então, gente, muito obrigada pela audiência, meninas. Boa noite para vocês. Nos vemos quinta-feira novamente. Espero vocês, ó. Até quinta. Até Beijo, quinta. gente. Beijo. Beijo, Beijo. tchau, boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.